Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marquiel Felipe, professor de matemática, e estou aqui para mais uma super aula com vocês. E na aula de hoje nós vamos aprender a multiplicar e dividir utilizando aí os números inteiros. Sabe os números inteiros? Exatamente. Aqueles que têm um sinalzinho de menos, são negativos, ora são positivos, mas calma que é muito fácil e você vai ver na aula de hoje como você vai sair daqui, ó, craque na multiplicação e na divisão com números inteiros. Então, vamos começar nossa aula. Então, como você já viu aí na introdução, hoje nós vamos falar de multiplicação e divisão com números inteiros. E aí vocês já estão estudando sobre números inteiros, nós já aprendemos o que são números inteiros. Na aula passada, a gente também aprendeu como somar ou diminuir utilizando números inteiros. E hoje nós vamos dar continuidade aí às operações fundamentais com a multiplicação e divisão, ok? Mas antes disso, vamos relembrar aqui uma coisa e eu quero combinar com vocês. Gravem na cabeça de vocês. Nós vamos quebrar conceitos aqui, tá bom? Quais são esses conceitos, professor? Olha só. A partir de hoje, olha o que está aparecendo aí para você. A partir de hoje, esse sinal de mais e esse sinal de menos que a gente está acostumado a utilizar aí para somar e para diminuir, não vão mais ter esse papel. Como assim, professor? O senhor está dizendo que agora o sinal de mais não quer dizer mais que é para somar e que o sinal de menos não quer dizer mais que é para diminuir? Exatamente, é isso mesmo. A partir de hoje, o sinal de mais vai significar apenas que o número que tem aquele sinal de mais é positivo, ok? O número que tem aquele sinalzinho de mais é um número positivo, não quer dizer mais que eu quero somar aquele número. E o sinal de menos, a partir de agora, vai indicar para nós que o número que eu contém vai ser um número negativo. Isso aí você já compreendeu, a gente já viu nas outras aulas que vocês já tiveram, tá bom? Então vamos ver aqui alguma situação para você entender melhor. Por exemplo, olha esse primeiro exemplo aqui, menos 3. Menos 3 é assim que a gente lê esse valor. Professor, quer dizer que é para eu diminuir 3? Não, acabamos de combinar o seguinte, esse menos aí na frente do 3 vai indicar apenas que o número 3 é negativo. Então, esse menos 3 não quer dizer que a gente vai diminuir 3, quer dizer que esse 3 é negativo. Combinado? Olha esse outro exemplo, mais 2. O que quer dizer o mais 2? Quer dizer que eu vou somar 2? Não, nada disso. O mais 2 quer dizer que o quê? Que esse 2 é positivo, é um valor positivo, mais 2 é um valor aí acima de zero, tá bom? Então, nada de ver um sinalzinho de mais e querer somar, nada de ver um sinalzinho de menos e querer subtrair. Não. Sinal de mais significa que é positivo, sinal de menos significa que o número é negativo. Bem, dito isso, vamos começar a nossa multiplicação e para multiplicar e para dividir utilizando essas ideias aí de número positivo e número negativo é muito fácil. Então vamos combinar o seguinte, olha só, primeiro entrando, sempre que multiplicarmos ou dividirmos dois números, presta atenção, sempre que multiplicarmos ou dividirmos dois números e os sinais desses números forem iguais, o resultado será positivo. Como assim os sinais iguais, professor? Ou os dois são positivos, ou os dois são negativos. Combinado? Então, se os sinais forem iguais, você multiplica normalmente os números e o resultado vai ser positivo. Vamos ver aqui alguns exemplos para a gente entender melhor. Olha só, eu tenho aqui nessa continha, aparecendo aí em vermelho, menos 3 vezes menos 2. Professor, é para diminuir? É para somar? Olha ali o sinalzinho de vezes. Aquele pontinho ali significa multiplicação. Então, nós estamos multiplicando aí dois números negativos. O menos 3, olha que o sinal de menos indica que ele é negativo, tá? E o menos 2, o sinal de menos aí do 2 indica que o 2 é negativo. Como é que faz essa continha? Olha só, você multiplica normalmente 3 vezes 2, que é quanto? 6. Ótimo, isso aí a gente já sabe. E agora, é mais 6
ou menos 6? Vamos ler de novo esse texto? Diz assim: sempre que multiplicarmos ou dividirmos dois números com sinais iguais, o resultado será positivo. Qual é o sinalzinho do 3? É o sinal de menos. Qual é o sinalzinho do 2? Também é o sinal de menos. Os sinais são iguais, então o resultado é mais 6. Olha aí o sinalzinho de mais dançando na sua tela. E aí, entendeu? Vou fazer outro exemplo. Olha só. Agora a gente tem uma situação aí parecida, olha. Mais 3 vezes mais 2. Legal, não é? É para somar 3? É para somar 2? Não. Esses sinais aí de mais significam apenas que esses números são positivos. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos multiplicar normalmente. 3 vezes 2, acabamos de fazer, né, gente? 6, exatamente. E o sinal? Agora você olha para os números que você multiplicou. É mais 3 vezes mais 2. Os sinais não são iguais? Exatamente. Então a resposta vai ser positiva, ok? E funciona também para divisão. Por exemplo, olha só, mais 10 dividido por mais 5. Você observa logo que os sinais são iguais, combinado? E essa continha é uma continha de divisão. Tá ali os dois pontinhos entre o 10 e o 5, aqueles dois pontinhos ali significam divisão. Exatamente. Então como é que a gente faz? Divide, normalmente, 10 dividido por 5, que é quanto? 2. Muito bem. Agora o sinal. Olha só, o sinal do 10 é de mais e o sinal do 5 também é mais. Os sinais são iguais, na verdade? Então a resposta, claro, positiva. A resposta, mais 2. E olha o sinalzinho de mais dançando na sua tela mais uma vez. E vamos ver aqui mais um exemplo, olha só. Menos 10, agora dividido por menos 5. Menos 10 dividido agora por menos 5. Muito bem. Você divide normalmente, tá? 10 dividido para 5, 2. E o sinal, a gente tem que olhar aí para os números que a gente está dividindo. 10 é negativo, o 5 também é negativo. Ou seja, os sinais são iguais. Então a resposta é positiva. Mais 2. Legal ou não é, gente? Fácil ou não é? Presta atenção. Multiplica normal e observa o sinal dos números que você está multiplicando. Se forem iguais, o resultado positivo. Professor, e se os sinais não forem iguais, se um for positivo e o outro for negativo? Calma, essa é a próxima situação, mas antes eu quero que você grave esse resultadozinho aí que apareceu em azul para você. Vamos ler de novo? Sempre que multiplicarmos ou dividirmos dois números com sinais iguais, o resultado será positivo. Muito bem. Agora sim, vamos ver aí a segunda situação, que diz o quê? Sempre que multiplicarmos ou dividirmos dois números com sinais diferentes, olha só, agora os sinais desses números são diferentes. E aí, como é que vai ser o resultado? O resultado será negativo, e é óbvio, né? A gente já suspeitava disso. Se quando for igual é positivo, quando for diferente, supõe-se que seja negativo. E eu faço o que com os números? Multiplica normalmente, tá? Multiplica como a gente já costuma fazer. E aí só observa o sinal. Então vamos ver aqui o primeiro exemplo, olha só. Menos 3 vezes mais 2. Eu estou usando aqui a cor vermelha para números negativos e a cor azul para números positivos para a gente perceber visualmente, tá? Então presta atenção. Nesse caso aí, a gente também está multiplicando dois números, o menos 3 pelo mais 2. O 3 é negativo, o 2 é positivo. Vocês estão vendo que os sinais são diferentes? Muito bem. Então eu vou somar ou vou diminuir? Nada disso. Esses sinais é só para indicar que um é negativo e que o outro é positivo. A conta em questão é uma multiplicação, aquele pontinho ali está indicando isso. Então você multiplica normalmente 3 vezes 2, 6. Ótimo, 6. Agora, é mais 6 ou menos 6? Temos que fazer essa análise agora. Olha só, o 3 é negativo, tem um sinal de menos. O 2 é positivo, tem um sinal de mais. Os sinais são diferentes. Então, esse resultado vai ser negativo. Olha que moleza. Sinais diferentes, o resultado é negativo, menos 6. Multiplica normalmente e aí só observa qual é o sinal que a gente vai ter que colocar, tá? Olha aqui outro exemplo entrando aí. Mais 7
mais 7 vezes menos 4. Não quer dizer que é para somar 7, não quer dizer que é para diminuir 4. Nós vamos multiplicar dois números, o mais 7 pelo menos 4. E aí você multiplica normalmente. 7 vezes 4 dá quanto? Muito bem, claro que vocês acertaram, 28, não é isso? E agora, o sinal do 28 é mais 28 ou menos 28? Olha para os números que você multiplicou, olha só. Mais 7 é positivo, menos 4 é negativo. Então, os sinais aí, um é mais, o outro é menos. Os sinais são diferentes. Então, para quem já decorou, para quem já aprendeu, sabe que se a resposta será negativa, claro, menos 28. Então, mais 7 vezes menos 4, menos 28. Por que menos? Porque os sinais são diferentes. E também vale para a divisão. Olha só, eu tenho aí mais 10 dividido por menos 5. É uma divisão, tá, galera? Segue a mesma regra. Eu vou dividir o 10 pelo 5, 10 dividido para 5, 2. O 10 é positivo, o 5 é negativo, então o resultado vai ser negativo também, menos 2. Olha o sinalzinho dançando. Muito legal. Então, menos 2. Por que que é menos 2? Porque os sinais aí do 10 e do 5 são diferentes. E para finalizar aqui esse exemplo, olha só, menos 18 dividido por mais 6. Menos 18 dividido por mais 6. Divide normalmente 18 dividido por 6, que dá quanto? 3. Muito bem. Mas e aí, professor? É mais 3 ou menos 3? Claro que é menos 3. Por quê? Porque os sinais do 18 e do 6 são diferentes. É ou não é moleza, gente? Muito bem, moleza. Então vamos decorar isso aí. Olha só, sempre que multiplicarmos ou dividirmos dois números com sinais diferentes, o resultado será negativo. E qual era a primeira regrinha? Se os sinais forem iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, o resultado negativo. E multiplica normalmente, divide normalmente. Combinado? Claro, gente, pode estar parecendo assim um pouquinho estranho para você que está vendo isso aqui a primeira vez, mas olha só, o seu conhecimento está sendo construído aí como uma parede de tijolinhos. Como é que se constrói uma parede de tijolinho? Tijolo por tijolo, né? Como diz aquela canção, de tijolinho em tijolinho, a gente vai conseguindo aí construir e você vai ver que logo logo você vai estar com isso aqui gravado na sua cabeça, assim como gravou na minha cabeça e eu nunca mais esqueci. Para a gente finalizar a aula de hoje, olha só, algumas observações importantes, mas são fáceis também. Vamos ver qual é a primeira observação? Tá aí, primeira observação diz o seguinte, olha, eu tenho aí uma multiplicação agora de três números, menos 3 vezes menos 2 vezes mais 5. Ah, professor, já estou vendo que os sinais são diferentes, então o resultado vai ser negativo, é óbvio. Calma. Calma que aquela regrinha diz quando eu multiplico dois números, e não quando eu multiplico 3 ou 4 ou 5. Bem, para multiplicar 3 ou mais números, a gente vai ter que fazer aos pares, tá? 2 a 2. Como assim? Olha só. Eu vou fazer logo esses dois aqui. Menos 3 vezes menos 2. Multiplico normalmente, 3 vezes 2, que é 6. E o sinal? Olha que o sinal do 3 é menos, o sinal do 2 também é menos. Sinais iguais, então resultado positivo, concorda? Bem, agora eu vou colocar ali, olha só, o mais 5, vou repetir ele. E agora eu multiplico esses dois últimos aí, 6 vezes 5, mais 6 vezes mais 5. 6 vezes 5, claro, é 30. Qual é o sinal do 6? Mais. Qual é o sinal do 5? Mais também. Sinais iguais, resultado positivo. Então a resposta, mais 30. E esse outro caso, olha só, menos 5 vezes menos 6 vezes menos 2. Todos os sinais são iguais. Ah, professor, todos os sinais iguais, resultado positivo. Calma, calma, calma. Mais uma vez. A regrinha lá que a gente leu é dizendo quando dois números têm sinais iguais. Nesse caso são três. Então, mais uma vez, tem que fazer aos pares, 2 a 2. Vamos fazer esses dois aqui primeiro? Olha só. 5 vezes 6, 30. E o 5 é negativo, o 6 também é negativo, sinais iguais. Então, mais 30. Vou repetir ali o menos 2, olha só. Pronto. Agora eu vou multiplicar mais 30 vezes menos 2. Multiplica normal, 30 vezes 2, que é quanto? 60, muito bem. E o sinal? Olha, o 30 é positivo, o 2 é negativo, os sinais são diferentes, então o resultado é
Negativo. Muito fácil, né? Vamos à segunda observação, olha só. Bem, tem aí outro exemplo, olha. Menos 3 vezes mais 5. Tudo bem. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, olha. Esse mais 5 aí, não precisa eu colocar mais 5. Como assim? Eu posso colocar simplesmente 5, assim, sem esse sinal de mais. Mas, professor, aí eu vou ficar na dúvida se ele é positivo ou se é negativo. Não, olha só. Toda vez que o número não tiver nenhum sinal juntinho dele, fica subentendido, já fica óbvio para nós que esse número é positivo, tá bom? Então, esse 5 aí sem sinal nenhum, já sabe que é positivo. Se fosse um 2, sem sinal nenhum, saberia que era mais 2 e assim por diante. E daí eu multiplico normal. 3 vezes 5, 15. O 3 é negativo. O 5 não tem sinal, mas a gente sabe que é positivo justamente por não ter sinal. Então, são sinais diferentes, resultado negativo. Outro exemplo aqui, olha só, eu tenho aí mais 28 dividido por mais 7. Tá, como os dois são positivos, olha só, não precisa a gente escrever o sinal de mais. Podemos colocar apenas 28 dividido por 7. Já fica subentendido que esses dois números são positivos, tá? Dividindo 28 por 7 dá 4, e aí o sinal, é claro, como é mais 28 e mais 7, sinal positivo, a resposta é mais 4. Também não precisa colocar na resposta o sinal de mais, já fica subentendido que o 4 é positivo. E por último, olha só, claro, menos 15 vezes 0. Dá quanto, gente? 0. Todo número multiplicado por 0 sempre será 0. Mas é mais 0 ou menos 0? Não faz sentido a gente falar em mais 0 e menos 0, né? 0, nesse caso aí, ele é neutro, ele nem é positivo e nem é negativo. Então, basta deixar apenas 0. E aí, 0 vezes 32 também é 0. Legal, não é, gente? E aí, entenderam? Ok para vocês? Você viu aí como é muito fácil mesmo? Eu não estava mentindo no começo da aula, né? Então, por hoje é só. Não esquece dessa regrinha, tá? Ó, sinais são iguais, o resultado sempre é positivo. Sinais diferentes, o resultado é sempre negativo. E com isso você vai fazer todas as contas e acertar tudo com certeza. Tchau, gente! Até a próxima aula!